o Espírito Santo na tradição wesleyana. Não somente os metodistas, mas outras denominações cristãs, os pentecostais, seguem as histórias, as orientações, a teologia de John Wesley sobre o Espírito Santo. Mas nós também vamos falar um pouco, baseado em alguns materiais, porque é muito importante você ter uma fundamentação. O estudo bíblico que nós estamos tendo, as crenças fundamentais dos metodistas de Mark B. Stock, e também o texto dele, o Espírito Santo na herança wesleyana, que também fundamenta essa mensagem de hoje. Também temos a carta pastoral dos bispos e bispas sobre a doutrina do Espírito Santo e o movimento carismático. Ela foi escrita na década de 80, mas ela tem assim, uma relevância muito importante para a igreja até os tempos atuais. Um outro texto também muito interessante é a vida de Francis Asbury, o bispo da América, que vai falar sobre o metodismo primitivo, que cresceu de maneira grandiosa na América, e esse avivamento que aconteceu ali. E também um livro muito interessante, a Teologia de John Wesley, de Kenneth Collins, que é da CPAD, um livro muito interessante, que faz um compêndio sobre vários argumentos da teologia de John Wesley. E se você ainda não teve acesso, nós já temos à disposição a Bíblia de Estudo John Wesley, que é uma Bíblia que tem os comentários de John Wesley sobre a Bíblia, sobre os textos bíblicos. Nós também utilizamos esse material. Então, nós estamos com uma fundamentação bibliográfica, além de outras pesquisas, né, e conhecimentos também que nós podemos mostrar aqui. A base bíblica para a nossa mensagem nesta manhã é em Joel e Atos dos Apóstolos. No Novo Testamento, nós vemos a ação do Espírito Santo, mas no Antigo Testamento, em vários momentos, nós vemos ali também o poder do Espírito Santo sendo anunciado. Em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. O texto de Joel é um dos textos mais conhecidos sobre o derramar do Espírito Santo. No Antigo Testamento, quando Deus anuncia que de uma forma nova Ele vai derramar a presença do Espírito Santo, ou seja, um avivamento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, versículo 8, o Senhor Jesus diz, logo antes de subir aos céus, Ele diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É quando Jesus anuncia que o poder do Espírito Santo será derramado sobre a sua igreja, sobre o seu povo, de maneira tremenda, de maneira poderosa, ou seja, o Pentecostes foi um momento de fundação da igreja, quando o povo de Deus foi fortalecido e enviado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, para dar continuidade ao ministério de Jesus como corpo de Cristo na terra. Então, essas são duas bases bíblicas, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, sobre o mover do Espírito Santo. Lembrando que, como foi ensinado, a igreja, nós cremos que a nossa doutrina, a nossa base teológica, nosso ensinamento, a nossa fé, vem tão somente da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não existe fé, não existe alimento. Então, se a palavra de Deus fala sobre o Espírito Santo, então nós cremos no poder
e na manifestação do Espírito Santo. Nós vamos falar nesse estudo sobre o Espírito Santo na vida de John Wesley, na história do metodismo primitivo, como Deus usou o metodismo para um grande avivamento, e também um pouco sobre a Igreja Metodista hoje. Qual o pensamento sobre o Espírito Santo? Quando John Wesley era criança, tinha 5 anos, aconteceu um fato que marcou a sua história. Foi um incêndio na casa pastoral. E quando a sua mãe conseguiu salvar o seu filho, John, de 5 anos, ela disse que ele era um tição tirado do fogo. Até então, ela, com todos os seus filhos, ela cuidava de cada um deles com muito carinho, mas ela entendeu que Deus tinha algo especial para John Wesley e disse que ele era uma brasa de fogo, uma criança de 5 anos. E profeticamente aquela mãe estava declarando que Deus o usaria para um grande avivamento. Então ele era chamado pela sua família, quando criança, de tição tirado do fogo. Quando já adulto, ele teve a experiência do coração aquecido, mas talvez nem todos sabem, o seu irmão Charles, primeiramente teve essa experiência. Dia 21 de maio de 1738, Charles Wesley teve esse encontro com o Espírito Santo, em que ele disse que sentiu uma estranha palpitação do coração. E ele começou a exclamar: eu acredito, eu acredito. Agora me encontrava em paz com Deus e me alegrava na esperança de amar a Cristo. 3 dias depois, no dia 24 de maio, John Wesley teve essa mesma experiência do coração aquecido. Ele diz assim: à noite fui de má vontade a uma sociedade na rua Aldersgate, cerca de 15 para as 9. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. Você vê que ele não queria ir nessa reunião. Charles Wesley teve a experiência do coração aquecido, compartilhou com o seu irmão. O seu irmão não queria ir, mas ele foi. E quando ali chegou naquela reunião, ao ser lido sobre a carta de Romanos, o prefácio de Martim Lutero, falando sobre a conversão, John Wesley sentiu seu coração queimar. Por isso ele foi chamado, e o movimento foi chamado, de o povo do coração aquecido, pela experiência de Charles e John Wesley, com o coração queimando em chamas, em paixão, pela presença do Espírito Santo. John Wesley dizia: sem o Espírito Santo, não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Ele acreditava que não conseguiria fazer nada na sua vida. E tudo o que fizesse sem o Espírito Santo seria pecado. Então, através do Espírito Santo, você consegue vencer, você consegue fazer a vontade de Deus, mas sem o Espírito Santo, o que acontece com o ser humano? Somente o pecado. Outra frase de John Wesley para os seus pregadores, ele ensinava assim: coloque fogo no seu sermão, ou jogue o seu sermão no fogo. Ele ensinava os pregadores a buscar o poder, a unção, a jejuar, a pagar o preço de oração na presença de Deus. E que o fogo do Espírito Santo estivesse na sua mensagem, na sua pregação. Ou então que ele jogasse o texto que ele escreveu no fogo, porque sem o Espírito Santo não poderiam pregar. Outra coisa também que ele dizia, quando as pessoas falavam sobre as multidões ao redor dele,
quando ele pregava nas ruas. Ele dizia assim: eu me coloco em chamas e o povo vem se queimar. Ou seja, o poder do Espírito Santo na sua vida atraía as multidões. As pessoas vinham ao seu encontro sedentas, carentes da presença de Deus, porque o poder de Deus estava sobre a sua vida. Ele era uma brasa viva que incendiava pessoas. Por isso se explica, sem tecnologia, sem equipamento, sem mídia, ele conseguia arrastar multidões naquele tempo, trazendo pessoas, vidas, através do poder do Espírito Santo. Uma doutrina impressionante e fundamental do Espírito Santo para o metodismo foi sobre a experiência pessoal e o testemunho do Espírito Santo. John Wesley falava que cada pessoa precisava ter a sua experiência pessoal com Deus. Então, a experiência é um fator fundamental do metodismo. Você já teve uma experiência com Cristo? Então, ele falava da religião do coração. Não era apenas uma religião da mente, do conhecimento ou da tradição, mas uma religião do coração. E ele ensinava sobre a necessidade de buscar o testemunho do Espírito Santo. O que é o testemunho do Espírito Santo? É que o Espírito de Deus ministra ao seu coração que você é filho de Deus. Como diz em Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, uma doutrina essencial do metodismo era que o Espírito Santo levava a pessoa a ter uma experiência pessoal com Deus e que o Espírito Santo testemunha no coração da pessoa a certeza da salvação, a convicção de fé de que é um filho, uma filha de Deus. Você tem esse sentimento que não é seu próprio, pessoal, não é carnal, não é humano. É a fé de que você é um filho e uma filha de Deus. Os metodistas, eles eram chamados também de entusiastas. Interessante que um dos nomes que os metodistas levavam eram de traças de Bíblia, porque eles comiam Bíblia. De tanto ler Bíblia, era como aquelas traças que comem papel. As pessoas brincavam, debochavam deles. Vocês comem Bíblia. Também eram chamados de entusiastas por causa da empolgação. A forma como John Wesley e os metodistas se manifestavam em público, pregando, clamando diante das multidões, eles eram chamados de entusiastas. E o outro nome que eles ganharam foi metodistas, pelo fato de serem metódicos, de serem dedicados. Aconteciam tantas manifestações espirituais que o povo metodista era chamado de entusiasta por causa de dons extraordinários, manifestações espirituais, e eles eram às vezes acusados de fanatismo por alguns fatos considerados exagerados. Então as pessoas viam aquele mover todo e achavam assim, o que está acontecendo? Muitos não entendiam. Então falavam, mas é só entusiasmo, eles estão emocionados, mas algo extraordinário estava acontecendo. Então, um dos nomes que o movimento metodista recebeu foi entusiastas, devido às manifestações espirituais que aconteciam e a sua forma de pregar, que era diferente daquela forma litúrgica tradicional. Eles tinham poder, unção de Deus. Sobre os dons espirituais, John Wesley certa vez escreveu uma carta a Cornelius Middleton e ele listou 8 dons espirituais. 1, expulsar demônios. 2, falar novas línguas. 3, escapar de perigos, livramentos. 4, cura. 5, profetizar.
predizer coisas. 6, visões. 7, sonhos premonitórios, ou seja, avisos de Deus sobre o futuro. 8, discernir espíritos. Então, John Wesley, em vários momentos, reconheceu os dons espirituais. E há um documento onde ele lista dons de Deus: expulsar demônios, falar em línguas, livramentos, escapar dos perigos, cura, profecia, visão, sonho e discernimento de espíritos. Ele também reconhecia a diferença entre dons. Wesley e os metodistas, ao longo de boa parte do século XVIII, foram acusados de valorizar demais os dons ou carismas do Espírito Santo, apresentando uma diferenciação entre dons extraordinários, como cura, operar milagres, profetizar, discernir espíritos e falar e interpretar línguas, e os comuns, discurso convincente, persuasão, conhecimento e facilidade de oratória. Esse texto foi retirado do livro Teologia de John Wesley, na página 177. Então, John Wesley, ele dizia que haviam dons que eram extraordinários, que não aconteciam sempre, mas que precisavam ser buscados e que nem todas as pessoas conseguiam fazer, porque eram maravilhosos, eram extraordinários, como a cura, como milagres, profecias, o discernimento de espíritos, falar em línguas, interpretar, e também dons que são comuns. Uma pessoa falar, ter a unção de Deus para ministrar, para discursar, para explicar, para expressar o conhecimento, para ensinar. Eram dons comuns que todo cristão deveria buscar. Mas também haviam dons extraordinários, dons sobrenaturais do Espírito Santo, que aconteciam no meio do movimento metodista, e muitos religiosos da época acusavam eles de fanatismo, de exagero, por causa dessas manifestações espirituais. O equilíbrio do metodismo foi a questão dos dons e os frutos. Ele sempre ensinava que era preciso buscar o dom do Espírito Santo, mas também o fruto, ou seja, o carisma, a unção, o poder, mas também o caráter cristão. John Wesley sempre perguntava às pessoas, aos novos convertidos, aos pregadores, às pessoas que ele discipulava: tens a graça? Tens os dons? Tens os frutos? O que é ter a graça? É conhecer a salvação, o amor de Deus. Você já tem o dom? Você já recebeu a unção e o poder do Espírito Santo na sua vida? E você já deu frutos? A sua vida já foi transformada? O seu testemunho? E assim ele perguntava principalmente aos pregadores. Quando ele preparava líderes, quando ele ia ministrar para essas pessoas: olha, você precisa ter a graça, ter os dons e ter os frutos. Esse era o ponto de equilíbrio. Porque não adianta a pessoa apenas ter dons, mas não ter frutos do Espírito Santo na sua vida. A pessoa talvez manifestar, a presença do Espírito Santo, mas depois continuar a viver em pecado ou não ter um testemunho de vida. Então, por isso, o povo metodista era conhecido como povo do coração aquecido. O metodismo é fruto de um grande avivamento espiritual. Nós poderíamos praticamente dizer que metodismo e avivamento são sinônimos. A nossa tradição é o avivamento, é a busca, é a presença do Espírito Santo. Deus levantou o povo metodista com a vocação para levar esse avivamento, essa manifestação do Espírito Santo. Então, agora vamos falar um pouco sobre o metodismo primitivo.
Agora, nos Estados Unidos, você vai ver quando o metodismo cresceu grandiosamente, aconteceu um grande mover chamado de Grande Despertar na América. Na verdade, foram 3 grandes despertamentos. Como a América ainda estava sendo construída, colonizada, as pessoas moravam muito distantes, em fazendas, eram colonos. Eles marcavam um ponto de encontro, onde faziam uma grande lareira, e era feito um acampamento. As pessoas ficavam ali por dias, recebendo ministrações, palavras, e então depois voltavam para suas casas. Eles marcavam esses encontros, e alguns acampamentos foram se tornando contínuos. As pessoas vinham, passavam a temporada, depois voltavam, porque era uma estratégia para reunir as pessoas, e esses acampamentos eram montados para encontros numerosos de avivamentos. Multidões se encontravam nesses avivamentos. Você pode pesquisar sobre isso, sobre o grande despertar na América, e você vai ver histórias impressionantes. Nos acampamentos metodistas, essa é uma pintura de um acampamento metodista nos Estados Unidos em 1839, durante o segundo grande despertar, é um quadro de John Mazie Burbank. E aí, desse livro, o bispo da América, Francis Asbury, eu vou ler aqui na página 278 o que acontecia nesses acampamentos. Uma multidão estimada por alguns na casa de 25 mil foi reunida. O barulho era como o rugido do Niágara, as grandes cataratas. Um estranho poder espiritual parecia penetrar a massa inteira de gente reunida lá. De uma vez, vi 500 derrubados em um momento, como se uma bateria de 1000 armas tivesse sido disparada contra eles. E então, imediatamente, seguiu-se gritos agudos e urros que penetraram os céus. Francis Asbury, o bispo da América, ele testemunhou, e você vê numa pintura, nesses acampamentos, pessoas caindo pelo chão, pela manifestação do Espírito Santo. Um grande avivamento, quando eles se reuniam nesses acampamentos para buscar a presença de Deus, e a unção de Deus caía sobre aquelas multidões. Nesses acampamentos, eles faziam grandes vigílias. E ali, nesses encontros, aconteciam grandes milagres de Deus. Essa é uma outra pintura de um acampamento metodista no campo de Caney Ridge, em 1º de março de 1819. É um quadro de Jacques Gerard Milbert. É um quadro antigo que mostra um acampamento metodista, onde aconteciam esses encontros e grandes vigílias que duravam a noite inteira. E, mais uma vez, Francis Asbury descreve um fato que aconteceu no acampamento de Caney Ridge, esse descrito aí na imagem, em agosto de 1800. Ele diz, foi calculado por alguns que nada menos que 500 estavam caídos no chão, em agonia, na mais profunda angústia. E de tempos em tempos, levantavam-se em gritos de triunfo. O Bispo da América, página 278. Aconteciam grandes reuniões, vigílias de oração. E quando o Espírito Santo vinha sobre eles, as pessoas caíam no chão. Esse grande despertar do metodismo ganhou a América. Milhares de pessoas se converteram, recebendo a presença do Espírito Santo. Muitas pessoas foram subjugadas, que estavam prontas a desfalecer e morrer debaixo de sua todo-poderosa mão. Durante aproximadamente 3 horas, o vento forte do Espírito continuou
quebrando ossos secos. Mais um relato de Francis Asbury sobre os grandes encontros de avivamento metodista no século XIX. Então, nesses momentos em que eles se reuniam em campo aberto, em muitos momentos eles marcavam de se encontrar, e diz nesse livro que as pessoas não conseguiam nem fazer as suas casas, as suas cabanas. Quando eles iam montar as suas barracas, os pregadores já ministrando a palavra, a unção de Deus vinha sobre eles, e eles ficavam ali dias e noites, orando e buscando o poder de Deus. Mas como essa frase aí diz, muitas pessoas caíam cheias do Espírito Santo, onde ele diz aqui que por mais de 3 horas, pessoas estavam sentindo poder e a unção do Espírito Santo como se seus ossos se quebrassem. Tanto eles gritavam, eles clamavam a presença de Deus. E aí eu pergunto, esses fatos históricos do metodismo primitivo, assim que o metodismo começou, chegou na América, eles eram exageros? Era emocionalismo passageiro? Olha, mesmo com esses acontecimentos, John Wesley e os metodistas sempre buscavam equilíbrio espiritual e emocional, através da maturidade cristã e conhecimento da palavra de Deus, mantendo sempre acesa a chama do avivamento. A visão dos metodistas primitivos é que essas manifestações vinham sobre eles e eles precisavam manter acesa a sua chama. Nessas pinturas você vê aí que eles ministravam até entre os escravos, algo que era incomum naquela época. Todos, sem exceção, crianças, homens, mulheres, jovens, idosos, escravos, ricos e pobres, todos eram alvo desses avivamentos, que eram campais, ou seja, eram em campo, eram lugares abertos, era um movimento de rua, de público, em grandes concentrações de avivamento, mas eles sempre buscavam o equilíbrio, a maturidade, ou seja, frutos do Espírito Santo em sua vida, mantendo acesa essa chama do avivamento. Uma das orações de John Wesley, ele dizia: Senhor, manda-nos um antigo avivamento sem os seus defeitos. Mas se não for possível, manda-o de volta com todos os seus defeitos. Precisamos de um avivamento. Quando as pessoas questionavam ele sobre alguns excessos, algumas coisas extraordinárias que aconteciam, ele falava: olha, eu quero um avivamento. Mesmo que hajam defeitos, mesmo que eu não saiba explicar tudo, mesmo que eu não consiga controlar, não tem problema. O que eu quero é um avivamento. Ele clamava ao Senhor: Senhor, manda este avivamento. Mesmo que hajam problemas, mesmo que as pessoas critiquem, eu preciso de um avivamento. Esse era o pedido de John Wesley para o povo metodista. Alguns fatos que nós narramos aqui são durante o ministério de John Wesley e outros são depois. Depois que John Wesley já tinha morrido. O grande despertar. Esses encontros de campo. O metodismo perdeu o controle no sentido de crescimento, de ganhar vidas e de um grande avivamento. Essa era uma igreja sem paredes. Se você pesquisar essa palavra em inglês, camp meeting, você vai encontrar muitas imagens, inúmeros textos, estudos, livros sobre o grande despertar. Quando o metodismo varreu a América, num avivamento histórico, onde milhares de pessoas aceitavam Jesus, no meio do campo, nem casas haviam construído. E ali se reuniam para buscar o poder
e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Isso foi continuando. John Wesley já tinha morrido há muito tempo. E o avivamento foi crescendo, crescendo, de maneira sobrenatural na América. E agora vamos falar sobre os dons do Espírito na Igreja Metodista hoje. O que a igreja diz a respeito disso? Qual a visão metodista? Vamos dizer brevemente a respeito. Primeiramente, na Bíblia, você encontra os dons e ministérios. 1 Coríntios 12, 4 e 5 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Aqui fala que Deus distribui os dons. E se você ler Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 8 a 11, 1 Coríntios 12, 27 a 31, você vai encontrar 3 listas de dons espirituais e também ministérios. Você vai ver no primeiro momento, em Romanos, uma lista. Depois, em 1 Coríntios 12, uma outra lista de dons e ministérios. E ainda em 1 Coríntios 12, uma terceira lista. E se você for ver em Efésios e outras cartas, você também vai ver outros dons, ou de formas diferentes os dons são citados. Em Romanos 12 você tem a profecia, que é a pregação, a revelação da palavra de Deus, o ministério, que é o serviço, o ensino, o discipulado, a exortação, que é a disciplina, a contribuição, que é ofertar, a presidência, que é a liderança, a misericórdia, que é a ação social, e a dedicação. Quando você vê lá em Coríntios 12, primeiro ele fala sobre a sabedoria, que é o aconselhamento. Você dá uma palavra sábia para alguém. O conhecimento, que é o ensino. Também o dom de cura, operação de milagres, a profecia, que é uma revelação de Deus, é a ministração também da sua palavra, o discernimento, a variedade de línguas e a interpretação. Em 1 Coríntios 12, no versículo 27 e 31, tem uma outra lista. Quando ele fala de apóstolos, que são missionários, os primeiros pregadores da igreja, são pioneiros, podemos dizer assim. Hoje, quando as pessoas usam o nome de apóstolo, na verdade, os apóstolos foram pioneiros. Então, quem poderia ser chamado de apóstolo hoje? Os missionários, aqueles que são pioneiros. Também profetas, que são pregadores da palavra de Deus, pessoas que profetizam, que são usadas por Deus para revelações. Mestres, que são professores, pessoas que ensinam, operadores de milagres, dons de cura, socorro, ajudar as pessoas, ação social. O governo, que é a administração, e a variedade de línguas. Então você vê que o apóstolo Paulo, ao tratar com as igrejas, em momentos diferentes, ele mostra as diferenças dos dons. Que não é só um tipo de dom. Existe uma variedade. De igreja para igreja, ele vê que o Espírito Santo concede os dons de acordo com aquele local. De acordo com aquelas pessoas. Então a igreja metodista se definiu. O que é a igreja metodista? Uma igreja de dons e ministérios. Se é uma igreja de dons, então nós devemos buscar os dons para exercer o ministério. O ministério é o trabalho, é o serviço. E cada metodista pode exercer os seus dons e servir em um ministério. Aliás, cada metodista deve exercer seus dons e servir em um ministério. Então, a base da igreja metodista é os dons espirituais, a capacitação do Espírito Santo para realizar o ministério, para cumprir o seu chamado. A igreja metodista reconhece os dons do Espírito Santo em 3 aspectos. Primeiro, diversidade.
Ou seja, não tem um tipo só de dom. Deus usa de maneira diferente cada pessoa. A unidade, ou seja, os dons não vêm para separar as pessoas, mas para unir as pessoas. Não vem para dividir a igreja, vem para nos unir. E a mutualidade. O que é a mutualidade? Os dons estão interligados. Não tem um dom superior ao outro. Aliás, o único dom que a Bíblia diz que é superior é o amor. Os outros dons, eles são mútuos, cooperam para a igreja. Então, os dons são diversos. Não podemos dizer que a manifestação do Espírito Santo é um dom único. O só falar em línguas é o poder do Espírito Santo. Não. Existe diversidade. Também gera unidade. As pessoas devem estar unidas através do dom. Um dom completa o outro. A igreja deve buscar todos os dons, mas também mutualidade. Ou seja, ninguém é melhor do que o outro por causa de um dom. Todos devemos estar juntos, servindo ao Senhor. Isso está na Carta Pastoral sobre a Doutrina do Espírito Santo, na página 27. A Carta dos Bispos e Bispas da Igreja Metodista, reconhecendo os dons do Espírito Santo em sua diversidade, unidade e mutualidade. A Igreja Metodista reconhece a ação do Espírito Santo como a Bíblia ensina, com maturidade, equilíbrio entre os dons e os frutos. Então, se a Bíblia diz que existe o Espírito Santo, que existe dons espirituais, a igreja aceita todos eles, porque a base doutrinária da igreja é a Bíblia. Mas é de acordo com o que a Bíblia diz. É de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. John Wesley certa vez disse: não tenho medo de que o povo chamado metodista um dia deixe de existir, tanto na Europa como na América. Mas tenho medo que exista somente como uma seita morta, tendo forma de religião sem poder. Olha que frase impressionante. Você vê aí em muitos momentos o próprio John Wesley, os nossos bispos, os nossos pastores, chamando para o equilíbrio por causa de coisas que as pessoas dizem que é o Espírito Santo, mas não é. Porque o próprio Jesus disse que haveriam falsos profetas fazendo coisas extraordinárias. Mas ele também disse: olha, eu tenho só um medo, eu não tenho medo que o metodismo deixe de existir. Meu maior medo é que ele continue existindo e seja frio. Que ele se esfrie, que ele se enfraqueça. Que seja uma seita morta, tendo a forma de religião sem poder. Ou seja, o desejo de que o Espírito Santo use a igreja continuamente. Essa história continua, queridos. Nós somos o povo do coração aquecido. Que nós possamos voltar a cumprir nosso chamado de avivamento, de ganhar vidas, de alcançar multidões, de alcançar o mundo com o poder de Deus. Que nós possamos, assim como o metodismo primitivo, ir para as ruas. Nos dias atuais, nossas igrejas estão fechadas, mas nós podemos ir para a rua pregar o Evangelho. Nós podemos estar ao ar livre. Nós podemos fazer um discipulado pessoal. Não podemos aglomerar pessoas mais, mas podemos fazer discipulado pessoal. Você pode ganhar vidas para Deus. Essa história continua. Nós somos o povo do coração aquecido. Nós temos um chamado para avivamento. O Senhor tem nos chamado para uma grande obra. Essa é a história do povo metodista. A história do povo do coração aquecido. Amém. Eu espero, queridos, que você tenha compreendido nesse estudo bíblico a importância
do Espírito Santo para o metodismo. Que para o movimento metodista não existe igreja, não existe cristão sem o Espírito Santo. Que a essência do metodismo, em sua história você vê vários relatos, várias comprovações, é a manifestação do Espírito Santo sobre nós.